Olá, queridos alunos da nossa rede estadual do Maranhão. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estarei com vocês hoje conversando um pouquinho sobre esse conteúdo da terceira série, do nosso ensino médio, falando um pouquinho de genética, falando um pouquinho sobre cromossomos, sobre genes, A gente vai falar hoje principalmente sobre padrões de herança, tá, pessoal? Então, vocês que perderam as nossas aulas anteriores, é bom vocês darem uma avaliada, tá? Uma revisada também para quem já assistiu. É importante que vocês tenham conceitos básicos de genética na cabecinha de vocês, para que a gente não se perca nessa aula, tá? Eu sei que alguns conceitos de genética, demandam um pouquinho de tempo, tá? Um pouquinho mais de estudo, mas nós estamos aqui para ajudá-los, para contribuir com o aprendizado de vocês. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre relembrar o que são os alelos, homozigotos e heterozigotos. Vamos relembrar também como é que se fazem os cruzamentos, tá, pessoal? Aquela tabela lá de Punnett, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco. E, finalmente, vamos então falar sobre os nossos padrões de herança, tá? Os padrões de herança genética. Então, pessoal, começando aqui a nossa aula, revisar um pouquinho o que são alelos, pessoal? O que são os nossos cromossomos, tá? Lembrando, novamente, a gente tem uma aula que a gente fala só do núcleo celular. É muito importante que vocês revisem, tá? Esses conceitos, tá? O que são cromossomos, o que são genes, tá? Fenótipo, genótipo e assim sucessivamente. Então, relembrando aqui, ó, no nosso slide, nós temos 2 cromossomos, onde a gente pode observar aqui que nós temos 3 tipos de genes alelos, que nada mais são do que genes que estão no mesmo loco do cromossomo. E o que é loco, professora? Loco, pessoal, nada mais é do que o local, que aquele gene está inserido. No caso, no par de cromossomos. Então, a gente tem aí o exemplo da cor dos olhos, a gente tem o exemplo aí da tipagem sanguínea, da cor do cabelo, tá, pessoal? E também do crescimento. Então, por exemplo, nós observamos aqui, ó, que a cor do olho, nós temos 2 alelos, que são representados pela letra A, onde a gente tem A maiúsculo e A maiúsculo também, que na genética a gente gosta de chamar por azão, E já, por exemplo, no tipo sanguíneo, no tipo sanguíneo, na tipagem sanguínea, em vermelho aí, nós temos a letra A também, só que representada da forma minúscula, que a gente chama aqui na biologia, na genética, de Azinho. Então, aí, pessoal, a gente tem a representação, tá, de 2 características, tá, diferentes, que são identificadas por alelos, tá? Os nossos alelos que são homozigotos, tá? Nesses 2 casos que eu falei para vocês, nós temos 2 alelos homozigotos, nós temos 2 cromossomos homólogos, homo de iguais. Então, eu tenho sempre um azão, são os nossos alelos iguais, ou então o azinho, nossos alelos iguais. E já aí, pessoal, no outro exemplo, nós temos o do crescimento, que está em amarelinho para vocês, onde eu observo a presença de um alelo azão, e a presença também de um alelo azinho. Então, nós temos aí alelos heterozigotos, hétero de diferentes. Então, eu tenho a junção, certo, de azão, azinho. A diferença entre alelos homozigotos, alelos iguais, que podem ser tanto azão, quanto azinho, E nós temos a representação aí de alelos heterozigotos, que são sempre diferentes, azão e azinho, tá? Então, essa é são as características principais dos conceitos que a gente chama de homozigoto e heterozigoto. Lembrando, pessoal, que para representar, toda vez que eu tenho um alelo que domina o outro alelo, tá? O outro, seu par de alelo, nós chamamos esse alelo de alelo dominante, tá? E geralmente ele é representado pela letra maiúscula, isto é, o azão. Então, toda vez que vocês observarem um conjunto de alelos, quando vocês observarem que existe uma letra maiúscula, o azão, por exemplo, vocês aí têm um alelo que é dominante. E, em contrapartida, nós temos o alelo que a gente chama de recessivo, que sempre assim, geralmente ele é representado pela letra minúscula, no caso, o azinho. Se vocês estiverem fazendo alguma prova, alguma avaliação, Enem, alguma prova de universidade, se a banca, ela
ela modificar, né, essas características que são comuns na biologia, a banca precisa identificar isso para vocês, né? Mas geralmente a banca sempre trabalha com a letra maiúscula sendo o alelo dominante, o alelo que vai dominar em relação ao alelo recessivo, tá, pessoal? E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, do cruzamento de Punnett, pessoal, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, vocês todos já conhecem. Então, aqui, só para a gente relembrar como é que eu faço esse cruzamento, professora. Então, aqui, pessoal, nesse exemplo, nós temos aqui, né, o genótipo, né, pessoal? Lembrando que o genótipo, ele é o que está dentro lá do nosso núcleo, né, pessoal? Lá no nosso cromossomo. E fenótipo é o que a gente observa. Então a ativação desse genótipo. O fenótipo, ele é a ativação desse genótipo e que são características que a gente consegue observar, tá? Como, por exemplo, lá a cor dos olhos, o crescimento, né? Como eu expliquei para vocês no nosso slide anterior. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos os 3 tipos diferentes de combinações dos alelos, né? Eu tenho 2 alelos aqui que são homozigotos. Por que homozigotos? Porque eu tenho alelos iguais, né? No caso, 2 letras maiúsculas com 2 letras minúsculas. Azão, azão e azinho, azinho. Então, aqui é homozigose. E aqui nós temos a representação da heterozigose, que é formado por um dominante e um recessivo. Então, como é que a gente faz esse cruzamento de Punnett, né? Aqui na nossa tabela a gente tem a representação. Então, eu tenho, no caso, 2 genitores, né? No caso, que é um homozigoto, né? Dominante, no caso, que eu tenho representação do A maiúsculo, né? O azão, azão. Então, em homozigose dominante. E eu tenho outro genitor em heterozigose. Tá? Heterozigose, pessoal, a gente não tem como dizer que é dominante ou recessivo, porque ela é em heterozigose, é diferente. Eu tenho tanto um dominante quanto um recessivo. Então, se a gente for fazer esse cruzamento, como é que acontece? Então, eu tenho azão com azão. Novamente, eu vou ter azão com azão, né? E fazendo agora o cruzamento embaixo, eu tenho, então, azão, né? Primeiro a gente geralmente coloca a letra maiúscula com azinho e novamente azão com azinho. Tá, pessoal? Então, essa é a forma que a gente tem de completar a tabela de Punnett, que é importante a gente lembrar como é que a gente faz essa tabela, principalmente quando a gente trabalha com genética, quando a gente trabalha com os nossos cromossomos, os nossos alelos, tanto em heterozigose quanto em homozigose, tá? Então, só pra gente relembrar aqui como é que a gente faz essa tabela conhecida como tabela de Punnett, certo, pessoal? Agora nós entramos realmente no conteúdo da nossa aula de hoje, que é padrões de herança, né, pessoal? Os cromossomos, eles conseguem, pessoal, transmitir as características, né, de um indivíduo para o outro. E a genética nada mais é do que isso, né? A ciência dentro da biologia, da área da saúde, que estuda a transmissão dos genes, né? Então, padrões de herança é a transmissão de características ao longo de gerações. E a partir disso, nós vamos estudar como é que essas características são transmitidas de um indivíduo para outro. E a partir disso, pessoal, a gente tem então um estudo de uma ferramenta muito importante na biotecnologia, que é a formação do cariótipo, que é essa imagem aí que vocês podem ver no nosso slide, tá? Nós temos os seres humanos no total de 46 cromossomos, tá? Isso na espécie Homo sapiens sapiens. Já, por exemplo, se nós formos falar da espécie canina, né, ou da felina, os cães, eles têm 78 cromossomos, um total de 78 cromossomos, e os felinos têm um total de 38 cromossomos, né? Então, a quantidade de cromossomos dentro lá do núcleo, tá, da célula, vai depender de espécie para espécie. Então, os seres humanos, voltando a falar de nós, né, dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos no total, isto é, 23 pares de cromossomos aí, ó, como vocês podem ver na figura. Então, a gente tem do cromossomo 1 ao cromossomo 22. Esses cromossomos, pessoal, são chamados de cromossomos autossômicos, tá, pessoal? E já os 2 últimos ali, como vocês podem ver na figura, que estão ali no quadradinho vermelho, são os cromossomos sexuais, que eles podem ser
XX ou XY, né, pessoal? São esses cromossomos sexuais, pessoal, que identificam qual é o sexo daquele indivíduo, né? Geneticamente falando. Então, o indivíduo XX, ele é do sexo feminino e o indivíduo XY, ele é do sexo masculino. Então, é importante que vocês identifiquem essa diferença, né? Nós, nas células, no núcleo celular, nós temos 2 tipos de cromossomos diferentes. Nós temos os cromossomos autossômicos, tá? E nós temos os cromossomos sexuais, tá? Os cromossomos autossômicos, eles estão relacionados com várias características, como cor do olho, tamanho, cor de pele, né? E assim sucessivamente. Já os cromossomos sexuais, que são esses 2 últimos aí, eles estão relacionados com a identificação sexual daquele indivíduo, tá, pessoal? Geneticamente falando com vocês sobre isso. E aí, pessoal, nós então começamos a identificar, a estudar como é que essas características são transmitidas, né? Algumas características, elas estão lá no nosso cromossomo autossômico, outras características não. Alguns genes estão no nosso cromossomo sexual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o primeiro padrão de herança que é observado na genética é o padrão de herança autossômico recessivo. E o que é esse autossômico recessivo, pessoal? Lembrando, né, autossômico, tá? Estão lá naqueles primeiros cromossomos, de 1 a 22, tá, pessoal? Este padrão de herança afeta igualmente tanto os homens quanto as mulheres. Por quê? Porque eles não estão presentes no nosso cromossomo sexual. Eles não estão naqueles 2 últimos cromossomos lá do nosso cariótipo, né? E ele pode, pessoal, saltar de geração para geração. Por que ele pode saltar de geração para geração? Porque ele é uma herança recessiva, lembra? Ele é lá nosso azinho. Ele é o recessivo, ele não é o dominante. Então, para que ele venha expressar a sua característica, ele precisa estar em dose dupla. Ele tem que ser azinho. Por quê? Porque ele é recessivo, tá? Se eu tiver um dominante junto com esse recessivo, a característica que vai se expressar é a característica do alelo dominante, é o azão, tá, pessoal? E como, por exemplo, pais portadores não afetados, tendo filhos afetados. Eu vou já mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Só se manifesta quando ambas as cópias do gene estão em condições, isto é, essa característica, ela só se manifesta se eu tiver a presença dupla de um gene, né, recessivo, de um alelo recessivo. Isto é, se eu tiver azinho 2 vezes, tá, pessoal? Então, só lembrando, na figura, vocês podem ver, ó, toda a herança autossômica, ela está relacionada com esses 22 cromossomos autossômicos, tá? E aí nós temos aqui o exemplo, pessoal, muito importante que vocês observem essa figura, né? No primeiro exemplo, nós temos aí um pai não afetado, né? Então, ele não carrega o alelo dessa característica, tá? E temos uma mãe que ela é portadora, ela não é afetada, mas ela é portadora. E como é que isso acontece, professora? Dessa forma, pessoal, se eu tenho um padrão de herança autossômico, né, recessivo, então, para essa característica se manifestar, por ser recessiva, ela tem que ter azinho em dose dupla, correto? Então, provavelmente, aqui, esse pai que não é afetado, ele pode estar em heterozigose ou ele pode estar em homozigose, tá? Por que ele não pode estar em homozigose recessiva, professora? Porque se é um padrão de herança autossômico recessivo, se ele tivesse em homozigose recessiva, ele então seria um indivíduo que seria afetado, tá, pessoal? Então, eu tenho um pai não afetado, que provavelmente carrega um desses alelos, e tem uma mãe que é portadora. Se ela é portadora, então, obrigatoriamente, ela é heterozigota. Ela é azão e azinho, tá? E aí, eles tiveram a prole, né? Eles tiveram filhos, onde eu tenho um que não é afetado, então, provavelmente, ele é azão, né? Eu tenho um que é portador, se ele é portador, então, ele obrigatoriamente tem que ter o azinho. E ele não é azinho, pessoal, por quê? Porque ele não é afetado, tá? Eu tenho novamente uma portadora, que é heterozigota, provavelmente. Se ela é portadora, então ela tem um gene recessivo. E ela tem um dominante, porque ela só é
portadora, tá? E eu tenho um indivíduo da prole também que ele não é afetado. Então, ou ele é azão, azinho, ou ele é azão, azão. Tranquilo, pessoal? Lembrem que eu falei para vocês, um dos conceitos da autossômica recessiva é que ele pula de geração em geração, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, na primeira geração, a gente não observou o quê? Um indivíduo afetado, né? Mas se pegarmos, pessoal, dois desses indivíduos aqui, ó, dessa geração, e formos cruzar, ó, como aconteceu aqui no exemplo, nós iremos provavelmente ter um indivíduo afetado, né? Pela mesma característica que eu falei anteriormente para vocês. Um pai portador, se ele é portador e ele não é afetado, então provavelmente ele é heterozigoto, né? Ele é portador de um gene azão e um gene azinho. E a mãe também é portadora, então, da mesma forma. Obrigatoriamente, ela é também uma heterozigota, tá? E aí, cruzando esses dois indivíduos, nós provavelmente teremos um indivíduo afetado, né? Se ele é afetado e eu tenho um padrão de herança autossômico recessivo, então eu tenho um indivíduo aqui afetado que obrigatoriamente está em homozigose. Ele é homozigoto recessivo, azinho, azinho, tá? O próximo indivíduo, ele é portador. Então, se ele é portador somente, então obrigatoriamente ele está em heterozigose. Novamente, outro indivíduo portadora e um aqui que não é afetado, tá? Então, ele é homozigoto dominante, tá? Ele é azão, azão. Um exemplo disso, pessoal, é o albinismo, né? São aquelas pessoas que são bem branquinhas, que quase não têm melanina, tá? Na sua formação, tanto da pele quanto do cabelo, né? Geralmente nos pigmentos ela é bem clarinha, não possui tanta melanina. Então, isso, um exemplo, é o albinismo, tá, pessoal? Passando para a próxima característica, né? Que é a autossômica dominante, tá, pessoal? A autossômica dominante, falando um pouquinho mais dela, ela é bem parecida com a autossômica recessiva, mas agora com um alelo dominante, né? Então, eu só preciso, na verdade, que um dos alelos seja dominante. Por quê? Porque lembrando que a característica dominante, ela se sobrepõe à característica recessiva. E lembrando também que ela está presente, pessoal, nos dois, está presente nos cromossomos autossômicos, que são aqueles de 1 a 22. Tá, pessoal? Então, só exemplificando aqui, ó, a gente tem a acondroplasia, né? Que nada mais é do que uma herança genética que está relacionada com o crescimento ósseo. Tá, pessoal? E ele também é conhecido como o nanismo, né? A gente tem um problema no crescimento ósseo e também com relação aos padrões dos membros com relação ao corpo, tá, pessoal? E daquela mesma forma que eu expliquei anteriormente, a herança autossômica recessiva. E agora, saindo um pouquinho mais dos cromossomos recessivos, dos cromossomos autossômicos, nós entramos agora nos cromossomos ligados ao sexo, né? Que é o cromossomo X ou o cromossomo XY, né? Dependendo aí do sexo do indivíduo. Os padrões de herança ligados ao sexo, pessoal, eles estão relacionados com esses dois cromossomos, esses dois últimos cromossomos, né? E ele ocorre geralmente com padrões diferentes em homens e mulheres, tá, pessoal? E além disso, nós também temos como exemplo, né, o daltonismo e também a hemofilia. Geralmente, essas manifestações, essas características, essas doenças, né, são consideradas doenças genéticas, elas estão mais relacionadas com o homem, né? Geralmente, os homens, os meninos, eles têm essa doença mais em comparação e quando a gente relaciona com as meninas. O daltonismo e a hemofilia, pessoal, são doenças que são características dos homens. Por quê? Porque o homem, ele só precisa de um alelo para carregar essa doença, já que o homem, pessoal, lá no seu gameta, ele é XY. E a mulher não, a menina não, ela precisa de 2 alelos para para manifestar essa doença, já que a mulher, ela é XX. Então, é considerada, então, uma doença, um padrão de herança ligado ao cromossomo X, tá, pessoal?
E aí, pra gente aqui finalizar, a gente também tem, pessoal, a herança ligada ao sexo, né? Dominante, no caso, o asão, que ele ocorre quando o gene responsável por uma característica, né? Ele se encontra também no X e ela é dominante, ao contrário lá da recessiva que eu falei anteriormente. Então, geralmente, essas doenças, elas estão relacionadas com o raquitismo. A gente observa muito isso nas meninas, né? Ao contrário do padrão anterior, a gente observa nas meninas. O raquitismo, ele é muito observado, é mais observado em meninas, justamente porque ele é dominante. Se ele é dominante, ele não precisa de uma dupla de alelos. Somente o alelo dominante, ele já é necessário para manifestar o raquitismo, tá, pessoal? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos duas considerações, que é a herança restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo. São padrões de heranças diferentes. A restrita ao sexo, pessoal, ela está relacionada ao cromossomo Y, tá? Que é o cromossomo que está restrito aos homens, né? Ao sexo masculino. E a influenciada pelo sexo, pessoal, ela não é uma herança, ela não é um padrão do sexo, ela é um padrão de cromossomos autossômicos, só que influenciada por hormônios, geralmente ligada ao sexo masculino, como, por exemplo, a calvície, tá? E relacionada à herança restrita, que é ao Y, nós temos a hipertricose auricular. Por isso que a gente observa muito nos homens, né? Aquela presença de cabelos, né? De pelos ali no nosso ouvido, na nossa orelha. Então, a gente observa muito isso em homens, porque é uma herança, é um padrão genético que está restrito ao sexo, tá? Geralmente ligado ao cromossomo Y, que é o cromossomo sexual que a gente observa no sexo masculino. E aí, para finalizar nossa aula, pessoal, vamos fazer uma questão rapidinho aí, que tá bem bacana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu sei que tem muito conceito, mas vocês podem estar revisando essa aula e fazendo mais exercício lá no nosso plano de aula, que tá bem legal, tá? Qual das seguintes afirmações descreve corretamente alelos homozigotos? Letra A. Alelos diferentes para um determinado gene? Não, né, pessoal? Alelos iguais para um determinado gene? Também não. Um alelo dominante e um recessivo para um gene? Alelos localizados em cromossomos sexuais? E aí, pessoal, qual é a nossa resposta certa? Quais das seguintes afirmações descreve corretamente alelos homozigotos, né? Um alelo dominante e um recessivo para o gene? Então, a nossa resposta correta é a letra B, né? Alelos iguais para um determinado gene. E é isso, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de genética. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.